Estamos no ar. Eu já passo ao nosso próximo painel, chamado Questões Visuais, que vai debater os aspectos visuais em qualquer plataforma, que são essenciais para os veículos de pequenas e médias cidades. E vamos debater também os conceitos, instrumentos e ferramentas que podem ajudar os editores a obter níveis altos de excelência nesse aspecto. Vão estar conosco aqui o Wagner e o Marcelo Plinger, e eu quero apresentar já o Wagner. E depois teremos o Newton Neto também. Eu vou apresentar o Wagner, que é professor da faculdade, da Escola de Comunicações e Artes, meu colega na ECA USP, fotógrafo há 20 anos, atua na documentação fotográfica voltada à divulgação da ciência, com especial atenção às áreas de arqueologia, etnologia e antropologia. Produziu imagens para diversos catálogos de exposições no Brasil e no exterior, também para livros didáticos e artigos científicos. Em 2000, atuou como fotógrafo no livro Plumária Indígena Brasileira, da Indusp, vencedor do Prêmio Jabuti na categoria de produção editorial. Recentemente, publicou o Xicrim, uma coleção etnográfica. É professor e pesquisador do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP, com especial interesse nas imagens técnicas e nas suas relações com os campos da comunicação e da produção de conhecimento. Wagner, muito obrigado por estar aqui conosco, a palavra é sua. Primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite aqui. Eu quero dizer que eu me sinto um pouco aqui próximo, né, da situação de vocês, né, da pequena grande imprensa, porque como professor da ECA USP, né, nós lá temos, na verdade, um jornal laboratório que acaba sendo também uma pequena grande imprensa, né, o nosso Jornal do Campus. A cidade universitária, né, a USP, não vamos esquecer, aí, é uma pequena cidade, né, uma pequena comunidade, não tão pequena assim. Então, a gente atravessa aí um pouco... a gente tem também preocupações, eu imagino, bastante similares, né, em termos de como adentrar nesse novo universo aí que vem se estruturando, né, de forma muito mais pertinente e enfática aí nos últimos 20 anos. Bom, enfim, eu quero só fazer uma... Vou tentar ser bem sintético aqui, até para a gente passar para os debates, né? Até porque a gente já avançou no horário. Eu só queria pontuar um pouco a minha trajetória, né, no sentido de que, para vocês entenderem do lugar, do ponto de vista do qual eu estou falando, né? Eu acho que eu estou aqui para falar de fotografia, né, do fotojornalismo, principalmente, né? Mas eu acho que a gente vive uma realidade, eu acho que a palestra da Alessandra foi muito evidente já, ela já deu o tom, né, do que eu pretendo falar aqui. A gente vive uma realidade audiovisual de produção, né, jornalística, e vamos pensar, então, o lugar do fotojornalismo, né, frente a isso tudo. E dizer também que, pela primeira vez, no próximo semestre, nós estamos montando uma disciplina chamada Laboratório de Fotojornalismo, né? Então, vai ser, aí, na verdade, a minha primeira experiência, né, no campo do fotojornalismo. Como o Butti já adiantou aqui, a minha graduação foi rádio e televisão, né, apesar de sempre ter trabalhado com fotografia desde então. Essa formação em rádio e TV sempre trouxe essa preocupação constante de ter a tela, né, a tela eletrônica, né, a televisão, o vídeo, na época, principalmente, como um elemento bastante forte, definidor aí do que a gente entende, né, na percepção aí desse universo das imagens. Enfim, o que a gente está discutindo, né, de certa forma, aqui nesse seminário, não sei se a gente pode colocar nesse sentido,
e é até oportuno que seja essa a última mesa, eu acho que, no fundo, a gente está discutindo questões visuais, né, como um todo, questões de visibilidade do jornalismo como um todo, né. Quando a gente pensa nessas estratégias agora de ir para a tela, da migração para a tela, a gente, no fundo, está com um sério problema de interface, né, de como lidar com esse novo interfaceamento, esses novos modos aí de ser, de se relacionar com a imagem, que vão surgindo por meio dessas novas tecnologias. E essa relação da fotografia com essas novas tecnologias sempre foi um discurso muito comum, né, nos meios acadêmicos, né, da gente pensar de que maneira a fotografia estava sendo contaminada, né, por esses meios, mas agora ela ganha uma expressão concreta mesmo, né? A gente vive uma realidade concreta, onde a gente poderia dizer que daria para abandonar agora o discurso textual, né, o discurso teórico textual em torno de todas essas questões, e a gente tem ferramentas hoje disponíveis para pensar e debater a respeito de imagens a partir das próprias ferramentas de imagem, né? A gente tem toda essa tecnoimagética, essa coisa das redes sociais, das redes baseadas em fotografias, elas criam, de certa forma, uma certa estrutura bastante animadora, né, para a gente, e motivadora, eu acho, para a gente repensar o lugar da fotografia dentro do jornalismo. Enfim, uma vez assumida, principalmente agora a tela, né, como principal suporte da imagem fotográfica, a gente deixa um pouco de lado aquela ideia da pureza fotográfica, né, da especificidade da fotografia, que sempre foi tão cara dentro do jornalismo, até, né, na própria definição do fotojornalista, né, esse trabalho mais solitário, né, de produção fotográfica, de saída a campo na produção dessas imagens. Então, com essa convergência tecnológica, é mais do que inevitável a discussão de que o próprio entendimento da fotografia hoje, né, passa pelo entendimento do papel dessas tecnologias audiovisuais de produção. Mesmo a gente já tendo aí, dentro da história da fotografia, alguns episódios, e eu vou citar, acho que o episódio mais pertinente para a gente pensar nessas relações, que foi a ascensão da TV colorida, final da década de 60, no início da década de 70, né, principalmente aqui no Brasil, de como isso influenciou o reposicionamento da fotografia ao colaborar, né, com o encerramento de importantes revistas, né, como a revista Realidade, o Cruzeiro, né, importantes revistas que se baseavam, né, em fotoreportagens, uma presença bastante massiva e eficiente, vamos dizer assim, do fotojornalismo. Então, ali a gente já começava a ter uma certa influência dessa tela, né, da tela televisiva, ali naquele momento, né, num diálogo constante aí com essa produção fotojornalística. Talvez não tenha se percebido naquele momento essa alteração que a televisão, né, que eu acho que merece o nosso destaque, né, eu acho que ela não foi muito falada aqui ao longo desse seminário, mas vamos pensar que a televisão foi a nossa primeira grande rede social tecnoimagética e continua sendo, né? A televisão aqui no Brasil ainda tem um papel bastante importante, né? A gente sabe da presença massiva que ela tem, dos canais, né, da sua, vamos dizer, do seu poder e da sua eficiência em promover debate social, que muitas vezes o jornalismo não consegue fazer. Às vezes a televisão, por meio das novelas, né, por meio de outros artifícios, acaba criando aí certas formas de construção de informação e de circulação de informação que merece o nosso olhar atento, né? Bom, a gente vive essa realidade televisiva hoje da fotografia, né? Hoje eu posso fotografar, pensar em telefotografias, fotografar e já pensar na possibilidade de transmitir essas fotografias. Então, isso é extremamente inédito dentro da prática fotográfica, extremamente recente dentro da prática fotográfica, se a gente for parar para pensar, por exemplo, no surgimento do Instagram, que talvez seja aí a principal rede fotográfica, né? Isso tem 3 anos,
né, vai fazer 4 anos praticamente. O Instagram foi comprado aí pelo Facebook no ano passado. Né, é extremamente recente isso tudo, mas que eu acho que já revela certas características que merecem a nossa atenção, inclusive no sentido de rever o papel do fotojornalismo dentro dos produtos que a gente entende como sendo produtos estritamente jornalísticos. Esses smartphones, né, esse tempo de tela que a gente tem dedicado, de certa forma, ao consumo da informação por meio dessas pequenas telas portáteis, né, eu acho que tem muito mais conexão com a relação afetiva que a gente tinha com a televisão, ou ainda temos com a televisão, do que com os PCs, os microcomputadores. Né? A gente está muito pensando, não sei, depois vocês podem questionar isso, mas aqui a gente está muito preocupado com a inserção do jornalismo nessa nova realidade da web, né? Tentando aí destacar certas características que talvez a televisão já há bastante tempo tenha trazido, né, para a nossa realidade. Essa porção afetiva, vamos dizer assim, essa relação afetiva que a gente tem com televisão, e ainda tem, eu acho, né, que a gente sempre teve e ainda tem com televisão, eu acho que ela é um fator extremamente importante para a gente pensar de que maneira as imagens podem atender ou podem servir, né, servirem aí como estratégias para vocês repensarem a maneira como vocês recolocam, né, ou colocam a informação jornalística em circulação. O fotojornalismo, principalmente o fotojornalismo latino-americano, acho que eu posso colocar dessa forma, a partir até de uma observação de um curador peruano, Jorge Villacorta, que ele fala que nós, da década de 80 até o início dos anos 2000, nós temos, isso na América Latina como um todo, né, um fotojornalismo muito pautado na violência, na fotografia do sofrimento alheio. Né? E ele acha que nós agora, nessa era da tecnologia digital, né, desse propulsionamento todo que a gente está tendo por conta dessas redes tecnoimagéticas, a gente acaba tendo a possibilidade de pensar uma fotografia que não esteja relacionada com esse sofrimento. Né? Essa fotografia grandiosa das desgraças, né, alheias, denuncista, né, acho que a gente pode colocar assim, que é algo que é uma postura de fotojornalismo que sempre foi muito presente dentro da história, tanto da fotografia como do jornalismo ao longo do século XX todo. Enfim, eu acho que a fotografia hoje ela pode ter um papel não tão objetivo, né, no sentido de trazer essas informações, esse sofrimento alheio, mas, principalmente, ela cumpre um papel afetivo dentro da circulação dessa informação que é bastante, vamos dizer assim, pertinente para as nossas práticas diárias em termos de trato com a imagem. Fotografia é algo extremamente afetivo para todos nós. Né? E hoje, com esse nivelamento tecnológico que a gente está vivendo com os profissionais, e isso se tornou mais expressivo recentemente, a partir do momento que a gente começa a ter esses aplicativos de tratamento digital, né? A gente achava que a fotografia digital já traria aí uma certa democratização, pelo simples fato de eu não ter mais preocupação em revelar o filme, né, e ver esse resultado da imagem, né, esse domínio tecnológico que era necessário a quem fotografasse. Hoje, essa fotografia ela se expandiu em termos de democratização. Né? Os aplicativos, hoje, eles têm o potencial de tornar qualquer fotografia atraente. Né? E quando eu falo qualquer fotografia, eu penso nessa fotografia afetiva, nessa fotografia que, às vezes, ela não deva ter uma obrigação de trazer informações objetivas ou redundantes. Né? Se a gente for olhar, por exemplo, na época da renúncia do Papa, foi extremamente decepcionante a gente ver o que a gente teria de fotografia no dia seguinte, né? Que pudesse, de alguma forma, demonstrar o que aquilo significava nesse outro
nessa outra dimensão mais afetiva. A maioria dos jornais publicou uma fotografia de capa com o Papa lendo a sua renúncia, né, sendo que isso foi visto, né, pelos canais de televisão, enfim, e acaba ficando uma fotografia extremamente redundante, né, sem função. Então, eu penso que a função do fotojornalismo hoje, uma vez que a gente tem a possibilidade de articular e de dialogar com essa fotografia mais afetiva, que passa a fazer parte do repertório, da construção de narrativas da audiência, porque a gente tem que lembrar que o mesmo suporte que a pessoa fotografa e faz o seu álbum de família, né, os seus momentos ali gloriosos, os seus momentos íntimos, é o mesmo suporte onde ele vê a informação curada por profissionais do jornalismo. Eu acho que essa aproximação de suportes merece uma atenção, né, para se pensar de que maneira a fotografia pode ser rearticulada e aproveitada para se atender a essa nova realidade. Quero dar um exemplo, né, eu sigo a Folha de São Paulo no Instagram, e raramente, né, eu posso dizer assim, que só em junho é que eu tive acesso a uma fotografia mais afetiva da Folha de São Paulo. O que ela publica todo dia é só a capa, a primeira página do jornal, né? Não sei se alguém aqui segue, né? O que, aliás, acaba sendo até pertinente hoje em dia, porque a gente está tão habituado a pegar o jornal e ver os anúncios publicitários, né? Acabando ali com a fotografia da capa, e você vê a capa original ali no suporte eletrônico, acaba sendo um alento, assim, num certo sentido. Mas ela raramente não, desde junho, eu acho que a única coisa que ela fez foi nas manifestações de junho, eu acho que tomada um pouco por aquele sentimento, aquela afetividade, aquela coletividade, né, que todos nós aí acabamos ficando um pouco contaminados com isso. Ela colocou uma fotografia dos fotógrafos da Folha se preparando para sair, né, para acompanhar as manifestações. E algo novo, né, uma informação que tem a sua objetividade, mas que tem a sua afetividade também, de certa forma, acentuada. Essa ideia de se pensar esse papel afetivo da fotografia, eu penso que ela pode ser muito pertinente para essa grande e pequena imprensa, né? Essa imprensa mais regional, que, de certa forma, também se pauta, talvez, né, de uma maneira mais eficiente por meio dessa rede mais afetiva, né? Então, eu imagino que esses pequenos jornais, né, eles podem ser importantes laboratórios para se pensar, né, podem ser importantes espaços para a gente recolocar, né, e repensar o papel do fotojornalismo, a função do fotojornalismo e a maneira, né, de como se fazer fotojornalismo, tal como aí a gente pretende fazer lá na nossa pequena grande imprensa, no Jornal do Campus, lá na Universidade de São Paulo. Enfim, eu vou optar por encerrar, né, para a gente depois ter mais tempo para o debate, e eu agradeço aí a atenção de vocês. Obrigado. Obrigado, professor Wagner. Eu chamo, então, o Marcelo Pliger, que é mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, com uma dissertação premiada pelo Museu da Casa Brasileira. Participou do projeto gráfico da Folha de São Paulo, onde trabalha como infografista desde 97, nas reformas gráficas de 2000, 2006, 2010. Eventualmente colabora com outras empresas, fez trabalhos para a ONU, a Fundação Getúlio Vargas, o SEBRAE, a Alcoa e as editoras Abril, FTD e Moderna. Teve trabalhos premiados pela Society for News Design, dos Estados Unidos, pelo Congresso Maloffier, da Espanha, pelo Instituto Europeu de Design, da Itália,
pela Bienal ADG do Brasil. Foi 2 vezes finalista do Prêmio Oeste de Jornalismo na categoria de arte gráfica e recebeu o prêmio em 2009 na categoria Divulgação Científica. É professor de infografia nos cursos de jornalismo e de design da ESPM. Bom dia a todos. A fome já começa a apertar, né? Espero que daqui a pouco seja boa tarde. Vou tentar ser sucinto, eu tenho algumas imagens aqui que eu quero mostrar para vocês, enquanto eu coloco algumas ideias e ver se a gente consegue deixar um pouco mais de tempo para o debate. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa aqui. Está aparecendo? Bom, vamos lá. Tratar de questão visual é um tema um tanto quanto amplo, né? Um desafio a gente conseguir ser conciso o suficiente para tratar desse assunto. Eu trabalho, como o Eugênio falou, eu trabalho na Folha desde 97, na editoria de arte, e imagino que os jornais, pelo menos os impressos, onde vocês trabalham, TV também, tem uma editoria de arte. Uma vez, há alguns anos atrás, eu estava trabalhando na Folha, era relativamente cedo, e tinha um grupo de pessoas que estava visitando o jornal, e um dos repórteres, que inclusive era um repórter já experiente, estava passando, apresentando a redação, e aí ele foi contando assim, olha, aqui é editoria de cotidiano, cobre cidades e tal, aqui é editoria de fotografia, produz, né, as fotos do jornal. Assim, isso aqui é editoria de arte, tudo que não é texto nem foto é feito aqui. E eu estava trabalhando ali, comecei a pensar, falei assim, putz, que não é texto nem foto, né? A gente faz desenho, a gente varre chão, cirurgia neurológica, tudo que você pode imaginar, que não seja nem texto nem arte, é feito na editoria de arte. O que a princípio me pareceu um pouco estranho, também me pareceu uma boa definição do que a gente faz na editoria de arte, né? Tudo que sai um pouco do escopo, da lógica de produção do jornalismo, e aí a gente tem como principal estrutura do jornalismo o texto, né, texto escrito principalmente, e logo em seguida a foto como a reprodução da imagem do fato, entra numa área meio nebulosa, né? Onde a gente acaba falando assim, puxa, como é que a gente vai resolver esse outro problema? Bom, passa para o pessoal da editoria de arte. Geralmente, eu tenho defendido com os meus alunos na faculdade o entendimento das editorias de arte de uma maneira um pouco diferente. A minha ideia é que os departamentos, as editorias de arte, passem a ser chamadas, mas principalmente serem encaradas como departamentos de design. A princípio, há uma certa luta para fazer os alunos entenderem, as pessoas entenderem um pouco mais do que é o design. Acho que, primeiramente, tem uma associação com a ideia, enfim, que é uma ideia que o marketing tenta usar da palavra design, do termo design, é um termo bastante ingrato, porque, enfim, é estrangeiro e a gente não tem uma tradução muito boa para o português da palavra design, diferentemente, por exemplo, do espanhol, que chama de burro, o draw em inglês, diferente do desenho, que é o design em inglês, a gente ainda está começando a usar essa palavra design, que é ainda estranha. Para tentar dar uma ideia do que eu estou chamando aqui de design e que foge daquela ideia de que a gente vê por aí nas lojas, por exemplo, esse carro tem um design arrojado. Geralmente a palavra design sempre associada a uma ideia de algo arrojado, algo novo, algo incrível e superlativo. Isso daqui é um exemplo de design, pelo menos no conceito que eu estou usando aí de design. Isso são pedras feitas por homens há mais ou menos 6.000 anos atrás.
6.000 anos atrás, enfim, a pré-história, ou seja, pré-história, o texto ainda não havia sido inventado, mas essas pedras, enfim, definiram o nome dessa época, a pedra era da pedra lascada, ou seja, o ser humano dessa época lascava essas pedras e descobriu que ele podia usar isso para matar animais na caça, para poder se alimentar, para poder tirar a pele dos animais, ou seja, para poder melhorar a sua vida. E vocês veem que quantas formas diferentes dessa pedra para uma ação tão simples. Quer dizer, na verdade, aos poucos ele foi achando diversas utilidades para essa pedra. Isso, aos poucos, vai evoluindo por formas mais finas. O ser humano consegue colocar isso num pedaço de madeira para usar como uma arma, acaba descobrindo novos materiais, fazendo uma faca, etc. Isso já é um protótipo de design, já é uma ideia do design, né? O design é algo que acompanha a própria constituição do ser humano enquanto a nossa capacidade de fazer os objetos reais, a natureza, na verdade, ser melhor para nós mesmos, para os nossos próximos, para a nossa sociedade. O termo design, ele surge mais ou menos ali no começo da Revolução Industrial. Quer dizer, a ideia do designer, um sujeito que vai pensar uma melhora dos objetos e ter um nome, uma nomenclatura para ele, surge mais ou menos nessa época, né? Como eu mostrei aqui no slide anterior, a gente tinha ali algumas pedras feitas pelo homem pré-histórico. É lógico que depois, ao longo do tempo, a gente foi inventando objetos diferentes e mais úteis, mas quando surgiu a Revolução Industrial e a produção em série, surgiu um problema. Quem dentro daquelas pessoas que estavam produzindo os objetos ia começar a pensar na melhora daquele objeto? Na verdade, todo mundo tentava pensar um pouco, principalmente o dono da indústria, né, que queria vender mais, queria que os seus objetos fossem mais interessantes para o público que ia consumir aquilo. Os primeiros exemplos do que a gente chama de design nessa era industrial aconteceram, por exemplo, na Inglaterra, com a cerâmica, né, com os pratos, as xícaras. Eles começaram a chamar artistas plásticos para fazer desenhos, incluir ali desenhos de flores, alguns outros arabescos, porque eles perceberam que isso atraía a clientela gostava e acabava comprando novos pratos, por exemplo, mesmo tendo já outros pratos em casa. Aos poucos, esses artistas foram se adequando, não só a fazer, nesse caso, por exemplo, que eu mostro a imagem de um prato aí inglês do século XIX, mas começando a pensar, puxa, será que é o caso só de desenhar algumas florzinhas? O design conta uma história. Essas florzinhas, elas acrescentam um tema ali, um humor naquela situação de se alimentar. Mas, ao longo do tempo, o design foi se aprimorando no sentido de observar a vida das pessoas, o dia a dia das pessoas, e como que aquele objeto poderia melhorar o dia a dia e a vida das pessoas. E, até por causa disso, ser interessante para ser consumido e comprado pelo público, né? No caso aqui, eu tenho dois exemplos. Esse primeiro exemplo é um prato, onde o designer inventou esse buraquinho para você poder encaixar um copo de vinho, por exemplo, você poder comer em pé um prato. E esse outro exemplo também é um exemplo de um prato que tem um formato diferente para você poder segurar ele com a mão e poder consumir ele, por exemplo, numa festa, sem aquele perigo de ficar tendo que equilibrar a comida dentro do prato. Se a gente for começar a falar de jornal, de design de jornal, no aspecto visual do jornal, e a gente for olhar aí para os primeiros jornais que foram feitos, esse daqui é um dos mais antigos, por exemplo. Esse é um jornal inglês ali de 1688. E vocês veem que ele tem um formato muito parecido com o formato do livro. Ele tem ali marcando a marca, o nome do jornal, em cima, na parte de cima. E a data logo embaixo.
mas o corpo do texto é um corpo único, né? Você não tem uma diferenciação de temas, inclusive você tem uma capitular que inicia o texto e ele vai embora. O formato desse jornal era muito próximo do formato que a gente tem dos livros de hoje, né? E se a gente evoluir no tempo, a gente vai ver como ele mudou para um formato mais próximo do que a gente conhece, né? Essa é a capa do New York Times, no dia que o Titanic afundou, no começo aí do século XX. A gente já tem continua, enfim, a marca do jornal no alto, com a data marcando, mas vocês veem que o próprio tamanho do jornal aumentou. Nessa época já existia uma competição forte da publicidade nas cidades. A principal forma de se fazer publicidade nas cidades dessa época era através do cartaz. O jornal se transformou para um cartaz, um formato grande. O jornal dividiu os temas em tópicos, né? A gente tem as matérias principais, matérias secundárias, tal. Na verdade, ele mimetizou uma ação do cidadão urbano dessa época, que era flanar pela cidade, né? Walter Benjamin fala do sujeito que flana pela cidade ali nessa época, no fim do século XIX, começo do século XX, quando surgem as grandes urbes. Na verdade, o jornal também permite, o jornal impresso permite isso para o leitor, né? Flanar pelas notícias, flanar pelo que acontece na cidade e no mundo. E aí a gente tem, lógico, a incursão da fotografia, né? Que ainda, nesse caso, é uma fotografia de arquivo, porque, enfim, não tinha como fotografar ali, chegar até o Titanic. E se a gente avança 100 anos, praticamente, a gente vê que o formato do jornal praticamente não mudou. A estrutura global do jornal é muito parecida. Você ainda tem, aqui no caso da capa do mesmo New York Times, durante o ataque ao World Trade Center, a gente tem também um título grande, a gente tem também uma foto grande do evento principal, algumas fotos secundárias, aí tem mais fotos, porque, enfim, é permitido que a gente consegue ter mais imagens hoje em dia. É claro que a gente tem um acabamento da impressão melhor, mas você percebe que a estrutura é muito, muito parecida, né? Será que a cidade dessa época é tão parecida quanto a que a gente tem hoje, para um jornal manter essa estrutura tão próxima? Uma dúvida que eu coloco aqui para a gente talvez pensar no debate. Mais ou menos, eu acho que nos anos 80 ou 90, tem um escritor italiano que foi chamado para dar uma série de conferências em Harvard. Foram 6 conferências e ele tratou sobre literatura. E ele falou uma série de propostas para a literatura do século XXI. Ele chamou essa série de conferências de 6 propostas para o próximo milênio. O que é interessante é que essas 6 propostas, elas não precisam ser tratadas só para o texto, ou seja, só para a literatura. Você pode entender isso também para um aspecto visual, e até mais do que visual, para o próprio modo como a gente vive, né? Esses 6 itens que ele trata, e que na verdade funcionam quase como uma chamada de temas, né, uma defesa por esses tópicos, né, que são a leveza da informação, da literatura, né, da ideia, mas também dos objetos e da visualidade, rapidez, né, rapidez do texto, conciso, rápido, né, visibilidade, que é muito pertinente ao tema que a gente está discutindo aqui nessa mesa. A gente cada vez mais é bombardeado por imagens, né? A gente tem imagens no celular, a gente tem imagens em casa, nas ruas e tal. Multiplicidade, que eu entendo como uma ideia muito interessante, porque a multiplicidade permite, por exemplo, você fazer uma ponte entre o que é absurdamente simples e o que é absurdamente complexo, né? Essa é uma das questões que hoje, dentro da área do design, se coloca como muito importante. E a consistência. Essa última palestra, cada palestra dele, ele tratou de um tema, e ele morreu antes de dar a última palestra, onde ele falava sobre consistência. Mas eu acho que a consistência, na verdade, é um pouco de uma conclusão de todos esses tópicos anteriores.
Se a gente pegar um exemplo aqui de uma página que, na verdade, saiu em um catálogo e depois foi reproduzido em algumas revistas e é fácil de encontrar no Google, eu tenho a impressão que essa página ela é exatamente o contrário de cada um desses tópicos, né? Ela não tem leveza, ela não tem concisão, ela não tem consistência. Ela coloca uma série de informações que, de cara, você olha e você não entende muito bem do que ela trata. O título também é meio obscuro, fala aí de uma red tape, uma fita vermelha. Você tem essa roldana no meio, amarrada para essa fita vermelha, você tem uns revólveres. A minha primeira reação quando eu vi essa imagem era de que se tratava de violência, alguma coisa do tipo, mas não tem nada a ver com isso, né? Depois que você começa a procurar essas informações, você encontra que, na verdade, se trata do trabalho de trabalhadores no governo. Quantas pessoas o governo emprega em cada um dos seus setores, né? E, por acaso, no setor de setores de segurança, ele coloca esses revólverzinhos, né? Esse é um típico caso de uma página onde se tentou fazer algo muito superlativo, mas se contou uma péssima história. Eu trouxe alguns exemplos aqui rápidos para a gente não se alongar demais, de alguns jornais e revistas que eu acho que são bem interessantes e eu tenho prestado atenção em termos de visualidade, em termos de história visual. E eu acho ruim a gente tratar essas histórias simplesmente como uma história visual. Na verdade, um texto também é visual, né? Na verdade, quando você lê o texto, você está usando a sua visualidade para conseguir ler aquela informação. E mais do que isso, quando você lê o texto, você recria a informação na sua cabeça, né? Não é à toa que quando a gente lê, por exemplo, um romance e vai ver esse filme no cinema, geralmente a gente acha péssimo, né? Porque a gente cria na nossa própria cabeça uma imagem muito mais rica. Essa capa da nova Business Week, né, que foi comprada pela Bloomberg, eles fizeram em 2010 um novo projeto gráfico que eu considero bastante interessante, porque eles conseguem casar muito bem o texto que está sendo escrito, os títulos, com as imagens, de uma maneira muito simples e que conta histórias de uma maneira que são claras e interessantes, né? Essa capa, por exemplo, que mostra a Sarah Palin, ela não tem um título, por exemplo, chá estragado ou a hora do chá. Ela não usa uma metáfora. Ela de cara diz o que você vai encontrar dentro da revista, né? Por que os negócios não acreditam mais no Tea Party? Esse título ele é trabalhado com a imagem, com a foto, de uma maneira conjunta, né? Você tem essa informação que o texto está dizendo que vai apresentar para o leitor, e você tem essa cara da Sarah Palin estampada na capa, em close, com uma luz que mostra todos os detalhes da cara dela, ou seja, ela traz uma ideia de realidade, ou seja, a Business Week vai contar para você em detalhes, de maneira real, por que os negócios não gostam mais do Tea Party, né? É uma construção de uma mensagem, né, de uma história. No mesmo caso aqui, uma outra capa sobre o futuro. Essa capa foi feita ali próximo da eleição americana. E o que a revista quer trazer para o leitor, né? Como é que vão ser os próximos 4 anos? E ele já mostra o que vai ser o resultado dos 4 anos, ou seja, quanto que o Obama vai sofrer nesses 4 anos envelhecendo, né? Com um detalhe de acabamento que você vê que isso não foi feito em cima da hora, né? Isso necessitou aí de um cuidado, de planejamento e uma produção de foto para produzir esse envelhecimento no Obama. E uma ideia também de como todo o conjunto da revista como objeto é trabalhado, né? Enquanto na capa da Sarah Palin você tem todas aquelas chamadas e esse texto em cima do rosto dela, nessa capa do Obama se procura uma leveza, ou seja, essa ideia de você contrabalançar o peso da imagem do Obama velho com uma leveza de informações que tem em volta. Ou essa outra capa,
que já tem uma ideia mais divertida sobre uma matéria que fala dos sites de sexo e que unem casais com objetivos um pouco mais quentes. Ou essa outra capa também, que atrai o leitor com uma brincadeira muito delicada, gráfica. Enquanto ela chama a atenção, né, como que o Facebook vende você, vocês percebem que, não sei se vocês conseguem ver quem está mais longe, no fundo tem esse azul que tem um efeito circular, como que um alvo, que leva até um pequeno botãozinho que tem na parte de baixo. Depois que você lê como o Facebook vende você é levado para esse botãozinho, que é um botão de like. E aí o leitor sente o impacto de falar assim, espera aí, eles estão falando que o Facebook me vende, mas eu tenho um botão de like que eu uso milhares de vezes. Você agrega o leitor à história. As páginas internas também são trabalhadas com essa ideia, né? Você mostrar uma história de uma maneira um pouco mais diferente, rica, onde você inclui o leitor, né? Essa aqui é uma matéria sobre gravatas, onde o sujeito é trocado por um cachorro. Ou uma maneira gráfica, onde uma foto de um guru de negócios é tratada de uma maneira mais interessante, mais viva, mais chamativa. Ou uma matéria, por exemplo, onde você tem um texto mais longo e uma foto que seria uma foto que todo mundo já viu um pouco. Essa matéria fala sobre as revoluções na Síria e a guerra na Síria e a presença de hackers na Síria. Na dificuldade de fotografar um hacker, eles fizeram essa brincadeira de hackear a própria foto. Só para terminar com os últimos exemplos, o jornal I, que é um jornal pequeno de Portugal, que tem também um design bastante interessante. Eles levam muito em consideração o espaço em branco. Isso é uma das questões importantes do design, ou seja, da apresentação de informação. O espaço em branco é a mesma coisa que uma vírgula no texto, que um parágrafo no texto. Ele consegue organizar blocos de informação. E eu queria dizer que outros jornais, os jornais também não precisam ter um formato só jovial e mais chamativo. É possível você ter um formato diferente, inovador. No caso aqui tem o exemplo do The Grid, do Canadá, que tem uma distribuição de páginas, uma conjunção de páginas com fotos e textos bastante diferente, meio que trazendo um pouco da internet. O Weise Zeit, da Alemanha, que é um jornal semanal, que tem um caráter bem mais sóbrio, né, com textos mais longos, mas também pensado de uma maneira mais elegante e atraente para o leitor. Essa construção de histórias é uma construção que vem de muito tempo, né? E a gente tem uma foto aqui, por exemplo, do Robert Capa. Vocês imaginam quanto trabalho deu para produzir uma simples foto? O sujeito essa é uma foto do dia D, né? Parece que sobraram 5 ou 6 fotos de um rolo de 30, 40 filmes que ele tinha. Como é que a gente produziria essa foto hoje? Como é que a gente colocaria isso numa revista, na internet? E também, só para encerrar, eu queria chamar a atenção de uma outra forma da gente apresentar a visualidade, que são as visualizações e os infográficos. São formas de você apresentar informação bastante inovadoras, que são bastante possíveis para os jornais pequenos, né? A gente tem na internet várias ferramentas novas onde isso é possível ser criado e ser trabalhado, e com certeza mostra para o público leitor uma informação de uma maneira diferente e bastante rica. Bom, acho que é isso. Aqui, antes de chamar o Newton Neto, eu queria lembrar aos presentes dessa
pesquisa de satisfação que está na mesa e nós queríamos encorajá-los a preencher, que é importante para a organização de eventos futuros e tudo mais. Agora, eu chamo o Newton Neto, agradecendo antes a esse formidável passeio pelas imagens que o Marcelo nos proporcionou. O Newton Neto está há 15 anos no mercado de tecnologia, com passagens por várias organizações, a Câmara Americana de Comércio, Porto Digital, e a Ediouro, Meantime, e desde 2011 está no Google, sendo responsável por parcerias estratégicas para produtos como Google Play, Google News e Chrome. Marcelo, por favor. Muito obrigado. Olá a todos, boa tarde. Eu queria mandar um beijo especial para minhas duas meninas, Beatriz e Alice, que pararam de assistir a Galinha Pintadinha no YouTube para assistir o pai agora aqui no YouTube também. Bom, assim, eu adoro ter esse tipo de conversa com essa audiência, porque eu trabalho com um produto que é bem interessante e polêmico e etc., que é o Google News, e eu adoro interagir com vocês, porque sem a produção de conteúdo, a inovação e a criatividade de todos que estão aqui, não há internet. Então, é fundamental esse diálogo e essa interação constante. Bom, eu fico feliz de ter preparado uma apresentação rápida que tem a ver com o que os meus colegas já falaram, porque eu não sou designer e sou fotógrafo bem amador. Então, eu vou trazer alguns elementos um pouco diferentes, mas que fazem sentido. Uma coisa que é interessante, eu vou abordar hoje nessa conversa 2 pontos. Um, como atrair audiência para... Assim, eu imagino que tudo que é produzido por vocês gostariam que fossem visualizados, etc. E como a gente consegue reter essas pessoas nos nossos ambientes através de ferramentas inovadoras e que aumentam o link emocional do leitor com o conteúdo produzido por vocês. Bom, primeiro, o Google News. O Google News é um produto bem popular. Ele está presente em 72 edições, 30 línguas e tem mais de 55 mil sites parceiros. O Google News ele representa também a evolução do Google como produto de busca, porque ele foi pensado para destacar e trazer aquele conteúdo que é produzido em tempo real, e ele é bem recente, é importante estar sempre atualizado. Então, eu trago nessa tela aqui já uma comparação e uma visão de como funciona esse produto. Então, não sei se todos lembram, mas a gente divulgou muito as imagens da primeira versão do Google há 15 anos atrás, que era simplesmente que a maneira com que a gente exibia o resultado de busca era bem mais simples e menos sofisticada do que essa. Então, fiz uma busca pelo meu time do coração, do Santa Cruz, lá de Recife, e aí ele traz na busca do Google o painel de conhecimento, já com informações visuais e destacadas para que você tenha um impacto maior no resultado de pesquisa. E, do outro lado, você vê como ele se comporta dentro do Google News. Então, ele traz uma outra estrutura de display de informação. E algo que é importante lembrar é que, no caso do Google News, os editores eles têm total controle sobre o que e como o conteúdo é exibido. Aqui, por sorte, é uma matéria do Estado de São Paulo, dizendo que o Santa Cruz já se prepara para voltar à Série A depois de voltar à Série B. Então, é importante que vocês conheçam esse ferramental e tentem utilizar bem. Mas, na realidade, a ideia de falar do Google News nessa conversa é só para trazer para todos o Editor Speaks, que, na realidade, em português se chama Sugestão dos Editores, que é uma ferramenta do Google News que permite com que
os veículos de comunicação criem mensagens específicas para aquele usuário do Google News. Então, é uma maneira de destacar aquelas histórias que são imperdíveis, que têm a sua sensibilidade editorial. E, mais importante, o Google News, às vezes, não consegue indexar arquivos em rich media, como infográficos e slideshows, etc. Então, os veículos usam essa ferramenta para entregar conteúdo muito específico. E a implementação é muito fácil de ser feita. Então, bom, a intenção do Google News, sugestão dos editores, é transformar um usuário que vai todo dia no Google News em usuário do seu site. E é importante que, mundo afora, mais de 1 bilhão de usuários acessam notícias via Google News toda semana. Então, é uma ferramenta poderosa e eu encorajo a todos a utilizarem como forma de atrair usuários para os seus sites. Depois de olhar em detalhe a biografia dos meus colegas de painel, eu resolvi adicionar uma informação legal, que é como os veículos de comunicação tradicionais estão explorando novas oportunidades de distribuição de conteúdo. Uma que eu gosto muito é uma iniciativa da Infoglobo, do jornal Globo, que é transformar matérias em e-books. São os short e-books, são os e-books feito especificamente para entregar uma mensagem com um pouco mais de profundidade e, às vezes, no jornal você não consegue entregar isso dessa forma. Então, eles publicaram recentemente, e está disponível no Google Play, 2 e-books bem legais. Um é um chamado Novas Vidas Secas, que, basicamente, um fotógrafo e um repórter percorreram os lugares citados na obra Os Sertões, do Graciliano Ramos. Eles tentaram mostrar qual é a diferença, o que mudou desde quando o Graciliano escreveu o Vidas Secas até hoje. E, assim, infelizmente, muito pouca coisa mudou, e ele consegue retratar com uma linguagem jornalística excepcional e com um impacto visual muito bonito também. E o outro e-book é o Maracanã, que foi lançado poucas semanas antes da reinauguração do estádio, que traz toda a saga de construção do Maracanã, conta a história da tragédia de 1950 e traz extratos do jornal Globo referentes a períodos importantes da história do Maracanã. Então, é uma nova maneira de explorar e eu recomendo. Tenho conversado com outros jornais e outras editoras tradicionais, principalmente na área de revistas, e elas estão olhando e começando a explorar a oportunidade de ter um produto adicional no formato e-book. Você tem uma ampla distribuição, é fácil, custa pouco, e você consegue entrar nesse mundo multitela de forma mais adequada e inovadora. Um outro produto do Google que é bem legal é o Google Currents. Ele está aqui no Brasil desde dezembro do ano passado. A gente tem parceiros bem interessantes como Estadão e outros jornais. E é uma maneira também de entregar conteúdo para dispositivos Android e iOS numa forma muito interessante e simples e adequada para aquele consumidor que tem um celular na mão. Então, essa é a edição do Estado de São Paulo no Google Currents. Ele basicamente aproveita conteúdo que já está disponível gratuitamente no seu portal e traz uma experiência de leitura inovadora. Isso também dá oportunidade para que novas iniciativas e veículos menores comecem a explorar essas tecnologias e estejam ali em pé de igualdade com os grandes meios. Um exemplo é a revista Electronic Game World, que é uma revista que tem sua edição em português, e eles têm mais ou menos 200 mil assinantes no Google Currents. Então, eles conseguem criar uma experiência muito visual de revista através da ferramenta que o Google coloca à sua disposição. E esse produto, em particular, ele é muito legal para os fotógrafos, porque ele tem vários blogs de fotografias ali, e você consegue ter receber pílulas assim de conteúdo muito interessantes e focadas no seu interesse.
Então, o Google Currents ele é um produto que é fácil de começar a ser utilizado e depois a gente pode compartilhar detalhes e etc. Mudando um pouco para uma outra plataforma do Google que está muito a ver e com essa necessidade de ter um reconhecimento importante no ecossistema de redes sociais, é o Autoria, que se você for procurar no Google em si, você vai encontrar como Autoship. Autoria ele é uma maneira de mostrar para aquele usuário que está procurando um conteúdo específico a fotografia e os detalhes de quem é o real autor daquela informação. Então, aqui eu fiz um exemplo, fiz uma busca por Chrome Apps e ele trouxe ali um artigo do TechCrunch destacando o jornalista responsável pela matéria. Então, ele dá um impacto visual e cria uma associação muito importante com o leitor e assim, provavelmente o índice de cliques naquela matéria, porque tem a foto e traz a referência daquele jornalista que você conhece, resulta em bons resultados. E essa mesma funcionalidade é aplicada no Google News. Então, esse é um resultado de notícia e ali no canto direito da tela você consegue ver o nome do jornalista e adicionar ele aos seus círculos e começar a seguir e acompanhá-lo. Então, são elementos visuais que são incluídos nos produtos básicos do Google para criar uma experiência de consumo de conteúdo mais adequado e identificação, melhor dizendo, mais adequada daquele produtor de conteúdo. Queria compartilhar também um site que tem um conjunto de informações e ferramentas do Google, quase todas gratuitas, que permitem que vocês consigam inovar usando ferramentas muito poderosas do Google, como o Google Maps, por exemplo. Então, a URL está aí, mas é muito fácil. Você vai no Google, escreve Media Tools e você vai encontrar facilmente esse site. Alguns exemplos. A gente está conversando com o mundo afora através do Google Hangouts. E esse é um exemplo do New York Times utilizando o Google Hangouts embarcado dentro do seu site. Então, você pode embarcar um Hangout dentro do seu site e criar um elemento de atração e engajamento utilizando a ferramenta. Então, esse conteúdo ele é consumido dentro do site de vocês. Um outro exemplo muito interessante, e aqui eu trago uma sequência de exemplos, essa daí é a rede ABC, falando a história sobre o Katrina, e ele, utilizando o Google Earth, uma ferramenta de criação de modelos em 3D, ele reconstruiu um galpão que foi completamente destruído pelo furacão. Ele mostra essa imagem aí utilizando as APIs de Maps do Google. Um outro exemplo, esse, se eu não me engano, é o The Atlantic, que mostra o impacto da devastação. E eu não sei se vocês conseguem observar, interativamente ele é muito mais legal de usar. Ele tem uma barra ali que você consegue ir desde 1984 até hoje e identificar o impacto da devastação florestal numa área específica. Ele utiliza isso, ele consegue executar isso utilizando uma API do Google Maps. Um outro exemplo, que aí é uma mistura do Fusion Tables com o Google Maps, é que você consegue popular infográficos utilizando o Google Maps de forma muito simples. Basicamente, você tem uma tabela, uma planilha que você identifica os países, cria uma faixa de coloração e automaticamente ele gera um mapa colorido para você. Esse, se eu não me engano, foi utilizado acho que esse é o The Atlantic também. Então, é um outro exemplo de aplicação e, de novo, são produtos que estão disponíveis em boa parte gratuitamente para todos os produtores de conteúdo. E, finalmente, um exemplo do New York Times. Eles desenvolveram uma maneira de capturar informações sobre os ciclistas, de ciclistas em várias cidades dos Estados Unidos. Então, esses pontinhos aí, verdes e vermelhos, são pontinhos de atenção ou de recomendação dos leitores do New York Times associados a lugares onde eles podem circular livremente ou não com as suas bicicletas.
Então, essas ferramentas elas são muito legais e úteis para que você crie novas experiências de consumo de conteúdo dentro do website de vocês. Lembrando que assim, o consumo dessa informação é feito dentro do ambiente de vocês. O Google fornece apenas as APIs necessárias. E falando um pouco de fotografia, hoje qualquer celular Android, com a versão 4.0 para frente, você consegue tirar fotografias panorâmicas em 360 graus. E isso tem sido utilizado muito ativamente no meio jornalístico mundo afora. E é uma maneira de criar uma experiência ainda mais imersiva daquela fotografia. Eu não consegui capturar a tela aqui, porque ela é interativa. Tem um caso o jogo de abertura da NFL dessa temporada, da Liga de Futebol Americano, o jornalista, utilizando uma máquina profissional, ele montou um panorama 360 graus de dentro do estádio, com os jogadores ali dentro. Então, parecia que você tinha aquela sensação de estar dentro do estádio propriamente dito. Então, como eu comentei, com o celular Android, você consegue criar esses panoramas. E a gente tem a gente tem um site específico para blogueiros, desenvolvedores e fotógrafos para que eles consigam, primeiro, utilizar o Photosphere dentro do seu site ou blog. Se você desenvolver um app, por exemplo, você consegue embarcar essa tecnologia no seu app. E se você tiver uma câmera profissional e etc., quiser construir imagens com ainda mais qualidade, você consegue utilizar esse conjunto de APIs e montar a sua própria experiência de panoramas em 360 graus. Na realidade, assim, eu queria só encerrar dizendo que existe um conjunto de produtos e soluções do Google que são gratuitas e estão abertas para uso de todos vocês, que certamente vai aumentar e melhorar o engajamento das pessoas e dos leitores na hora de consumir o conteúdo de todos vocês. Então é isso. Obrigado. Antes de abrir para as perguntas, eu gostaria de lembrar que os formulários de avaliação, vocês podem... Pega esse microfone. O microfone tem ali, eu te passo aqui. Ó. Vocês podem entregar para o Juan e para a Carolina, que estão aqui. Aí atrás. Ó. Eu vou imediatamente abrir, então, para as perguntas, lembrando alguns tópicos que eu gostaria também de sublinhar. A ideia da fotografia afetiva, sobre a qual o Wagner insistiu bastante, ressalta os vínculos afetivos que formam as comunidades locais, que são essenciais. O Marcelo, eu fiquei pensando que maneiras ou cursos curtos existem para a qualificação das equipes de jornais locais. E o Newton, como assegurar a remuneração dos produtores de conteúdo que usam essas ferramentas? De que forma isso é uma questão que está em amadurecimento em vários países, não apenas no Brasil, mas como assegurar que os jornais possam ganhar dinheiro também, porque eles estão aportando conteúdos. Mas, de novo, são questões para vocês pensarem, não obrigatoriamente para serem respondidas. Vamos ver se as perguntas dos presentes ecoam ou reforçam alguns desses pontos, e aí cada um vai respondendo. Nós vamos tentar fazer essa pergunta e resposta aqui
em cerca de 10 minutos. Então, ou 15 minutos. Eu peço muita atenção para a concisão. Está aberta a palavra. Alguém tinha levantado a mão ali. Isso. Wilson Marini. A minha pergunta foi antecipada pelo Eugênio, é sobre a questão da fotografia afetiva, pergunta para o Wagner. Como editor, eu sempre entendi que a fotografia não é exatamente uma expressão de uma realidade objetiva, mas é o olhar daquele fotógrafo ou repórter fotográfico, o seu jeito, o seu momento, a sua interação com o fato. E, como leitor de jornais, eu nunca deixo de encontrar uma foto numa edição que me toque no meu sentimento. Quer dizer, então, a fotografia, o sentimento depende do olhar do fotógrafo, mas depende também de como o leitor interpreta. Esse conceito da fotografia afetiva acabou, paradoxalmente, me tocando, porque eu comecei a perguntar o que seria isso. Então, gostaria a pergunta é, qual é o conceito que passo é esse que você verifica que os jornais não estão dando? Você citou que a Folha de São Paulo, apenas uma foto, lhe chamou a atenção em 6 meses. Então, que tipo de foto é esse? O que é a fotografia afetiva? Na verdade, é uma percepção, é uma nomenclatura que eu venho tentando, de certa forma, moldar, a partir das minhas observações, levando em conta justamente essa nova realidade de produção fotográfica, mas eu não estou descartando a possibilidade de que, na verdade, isso é uma realidade, de que os jornais, eles sim trabalham, né, com a possibilidade dessa fotografia afetiva, né? Toda fotografia, eu acho, não sei se toda fotografia, mas eu acho que é natural a fotografia despertar em nós, de certa forma, essa afetividade, em função do nosso interesse ou não em relação, né, ao que ela está trazendo ali, como informação. Algumas são mais dramáticas nesse sentido, então ela acaba despertando essa afetividade de maneira geral, trabalhar com senso comum. Por exemplo, vamos pegar a foto do Rogério Manente, né, na Copa de 82, que foi capa do Jornal da Tarde. Eu acho que todos aqui devem conhecer essa fotografia do menino, né, prestes a chorar, né, que foi capa inteira no Jornal da Tarde. É uma fotografia extremamente afetiva, extremamente reconhecível, né, num senso comum. Agora, o fotojornalista sempre teve, vou tentar ser conciso aqui, tá? O fotojornalista, sim, ele sempre teve essa possibilidade de subjetivamente julgar uma realidade na hora que ele está fotografando, mas existia ali, de alguma forma, né, uma certa obrigatoriedade, uma certa postura, uma preocupação com a linguagem e com a tecnologia, inclusive perante até os colegas dele, que era um pouco imperativo, e talvez imperativo no sentido de cercear um pouco uma certa liberdade que a gente enxerga hoje nessas redes sociais tecnoimagéticas. Então, essa afetividade, no fundo, o que eu estou querendo dizer é que ela tem muito a ver com um certo despojamento, que talvez não era típico do fotojornalismo. Esse despojamento acontece nas redes sociais. É esse despojamento que me toma mais tempo, hoje em dia, né, em termos de fruição de imagens. Me interessa muito mais as imagens despojadas dos meus entes, dos meus amigos, das pessoas que eu conheço pessoalmente, do que a primeira página dos jornais, né? A gente gasta mais tempo hoje vendo essas imagens do que outras imagens. Então, essa fotografia afetiva, que flerta com essa ideia de despojamento, né, ela ganhou uma dimensão de distribuição hoje que eu acho que merece a nossa atenção, né? De que maneira isso pode influenciar essa linguagem fotográfica que, no fotojornalismo, repito, eventualmente tinha esse cunho afetivo, mas que sempre, de certa forma, foi cerceado um pouco, né, por uma certa exigência de um domínio tecnológico, um domínio da linguagem. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Perguntas? Obrigada. Minha pergunta é direcionada ao Marcelo.
Por que a gente não tem nenhum exemplo nacional bacana naquele hall de exemplos lindos que você mostrou para a gente? O que falta para ter um nosso ali? Boa pergunta. Eu acho, na verdade, eu tirei alguns exemplos nacionais, mas eu acho que a gente tem poucos trabalhos de qualidade em termos de design no Brasil, e eu quero fazer aí uma ponte com essa ideia da fotografia afetiva, né? O que eu quero dizer é mais ou menos o seguinte: eu acho que a gente, eu não sei se esse é bom, certamente não é o motivo, o único motivo, mas é um dos motivos, eu acho um motivo importante. Eu acho que a produção do jornalismo, em geral, mas no Brasil isso me parece mais forte, é uma produção industrial em que você percebe no resultado final um aspecto industrial. E aí, pensando na ideia da afetividade, é difícil você colocar dentro de um processo industrial afetividade. Eu acho que a gente está entrando, ou já entrou, numa era pós-industrial. Só que o jornalismo ainda mantém uma produção industrial e também um produto que tem características industriais. Às vezes eu comento com alguns alunos assim, falando de design, né? Falo assim, olha, se eu falo para você, por exemplo, sobre uma Ferrari, você pode pensar numa Ferrari vermelha, linda, que, sei lá, um jogador muito bem pago tem. Ela tem um design arrojado. Ou um fiscal do ISS, essa edição. Exatamente. Ou você pode pensar numa Ferrari que está de Fórmula 1. Né? Qual delas é mais bonita? A maioria, eu acho que talvez vai dizer que a Ferrari é feita para o fiscal. Alguns aficionados pela Fórmula 1 vão falar, nossa, mas a da Fórmula 1 é muito melhor, é mais bonita, ela tem uma potência. Eu sempre costumava fazer uma associação, por exemplo, de uma revista ser mais próxima da Ferrari do fiscal, mais elegante e tal, e do jornal diário ser mais próximo da Ferrari de Fórmula 1. Você precisa de uma série de procedimentos industriais para você conseguir gerar informação de um jeito muito rápido e eficiente. O que está acontecendo nessa era pós-industrial é que você tem uma mescla dos dois. Você tem que ter uma Ferrari que vai para a Fórmula 1, mas que seja elegante o suficiente para atrair gente que vai gostar daquele piloto, empresas que vão botar dinheiro para patrocinar aquilo. E você tem que ter uma Ferrari que é para o fiscal, que ela é eficiente, rápida e consome tão pouca gasolina quanto o carro da Fórmula 1. Eu acho que a gente, só para encerrar, eu acho que a gente, eu não sei exatamente qual que é a resposta, mas eu acho que a gente, nos jornais em geral, eu acho que a gente trabalha ainda com a ideia de, puxa, qual é a resposta? Qual é a resposta para fazer um jornal bom? Na verdade, eu acho que isso é uma característica, pelo menos dos melhores designers que eu conheço, o que eles perguntam qual é a pergunta? Acho que a gente tem que se colocar justamente numa posição de assim, eu não sei nada. Tentar eliminar a busca pela resposta e começar a se perguntar como seria um jornal hoje se a gente não tivesse toda essa bagagem histórica. Eu não sei se eu respondi, coloquei mais questões ainda. Não, mas é isso mesmo. O Marcelo falou do jornalismo pós-industrial, e nós publicamos esse texto no Observatório da Imprensa, ele está disponível no Observatório da Imprensa. Os termos a partir dos quais se desenvolveu essa noção de que o jornalismo precisa ultrapassar a era industrial estão muito claros nesse texto. Então, eu não sei como fazer, talvez o Juan, que está aqui, pudesse me ajudar a enviar um link para os presentes aqui. Não sei como é possível fazer isso para facilitar que todas as pessoas tivessem acesso a esse texto, mas ele está no Observatório da Imprensa. Nós o publicamos em alguns capítulos.
Perguntas? Carone, Jornal Liberal de Americana. Nós pertencemos também à PJ. Só para ilustrar a pergunta da colega, nós diariamente recebemos aí as capas dos todos os jornais que participam da PJ. E a gente pode observar que tem bons trabalhos, boas capas. Então fica a dica aí de observar essas capas para servir como exemplos aí para as próximas apresentações. Obrigado. Obrigado. Boa, ótima sugestão. Na verdade, muitas vezes a gente não acompanha e não sabe. Mas eu tenho certeza que o Marcelo também, ele retirou, até pensando em outras coisas. Ele mesmo e vários infografistas brasileiros já ganharam prêmios importantes, como o Malofierre e outros, com trabalhos feitos aqui no Brasil. Algumas coisas existem, mas... Ali, uma pergunta. Bom dia, Leonardo Rodrigues, do Jornal Imprensa Livre, Litoral Norte de São Paulo. Eu gostaria de entender um pouco quais seriam os critérios para um jornal local, sendo que as apresentações, por exemplo, da Business Week, as revistas, são temas nacionais, então você pode até ter um horizonte para se explorar muito maior. Mas se tratando de um jornalismo local, e onde foi pensado, foi bem trabalhado isso, pensar globalmente, agir localmente, às vezes é o buraco na porta da minha casa. Às vezes a imagem daquilo vai me trazer uma ira, né, vai me trazer um mau humor, que aquilo é muito afetivo. Ou então, às vezes, o problema de uma comunidade, de uma aldeia indígena, por exemplo, Litoral Norte tem comunidades indígenas, né? Então, assim, não são temas nacionais, mas eu gostaria de saber qual o caminho a percorrer para saber explorar isso através da imagem de uma maneira que seja também elegante, porque não que tenha uma leveza, uma dinâmica, um designer inteligente. Eu vou passar a palavra para o Marcelo responder, mas vou me intrometer muito rapidamente, pedindo licença. Eu trabalhei bastante com infografia, montagens de equipes de infografia, tive a chance de conhecer algumas coisas. Há vários livros e referências que estão fáceis na internet, que mostram algumas coisas. A infografia é especialmente útil para questões que nos afetam diretamente, como por que o buraco na rua aconteceu. Você explica isso com imagem. Um mapa, a indumentária, a cultura visual de uma tribo, por exemplo, obstáculos no caminho, na estrada, na rua, crise de abastecimento de água, razões. Sempre que se pensar em que a imagem pode comunicar mais rapidamente algo que as palavras demorariam, você tem uma solução que pode vir da infografia. Então, isso só para dizer que, especialmente para assuntos locais, o recurso da imagem é útil, e há inúmeros exemplos. Mas, por favor, Marcelo. Concordo. Eu acho que o Eugênio já falou o exemplo. Um dos caminhos, eu acho que é o uso da infografia, que é um recurso relativamente recente dentro da história do jornalismo, recente, assim, em termos de nomeação, né? Apesar dele ter muitos anos, muitos séculos até. Eu acho que os jornais pequenos, eles têm uma grande vantagem em relação aos jornais grandes, nesse sentido.
Por quê? Por você ter uma equipe pequena, você consegue circular ideias e você consegue ser muito mais ágil no sentido de entender o que está acontecendo, você está próximo do lugar, você consegue ir até o lugar, você consegue conversar com as pessoas, você consegue observar o que está acontecendo em loco. E se você for um jornalista, e aí eu estou chamando de jornalista não só aquele sujeito formado em jornalismo que vai lá, que grava, entrevista e tal, mas eu estou incluindo no jornalista o fotógrafo que está produzindo a imagem, está atento para aquelas imagens, o designer, por exemplo, o infografista, que pode acompanhar e ver o buraco. Quando você me fala um buraco, eu penso, qual o tamanho, qual a profundidade? Alguém caiu, ele atingiu? Por que ele aconteceu? Né? Mas esse interesse na história e pensar, o que eu vou contar? E esse trabalho, eu acho que o principal, os melhores resultados de páginas interessantes, e aí o interessante eu estou incluindo também em aspecto visual, eles são resultados de um trabalho conjunto. E o trabalho conjunto, as poucas experiências que eu tive em equipes menores, assim, ou de jornais ou revistas, ou sei lá, de lugares mais afastados dos grandes centros, os resultados são mais rápidos, né? Realmente, assim, eu acho que existem ótimos exemplos de jornais que estão sendo muito bem feitos, inclusive na internet. Alguns eu entro e olho e falo assim, puxa, me dá um caráter daquela localidade, coisa que muitas vezes você estando num jornal grande você não consegue, porque você tem que abranger justamente uma instância nacional, às vezes mundial, e muitas vezes você coloca aí uma interpretação sua e de um repórter que não tiveram ali para ver o fato. Eu acho que esse é um bom começo, né? Só para pegar um gancho rápido, eu acho que assim, acompanhar o que acontece também, por isso essa ideia de trazer algumas imagens de fora, mas acompanhar o que acontece em termos de design, ou de fotografia em outros lugares, eu acho que é uma forma de você também sair um pouco do mundo onde a gente está e tentar ver, puxa, se esses caras estão fazendo isso, como que eu faria isso aqui? Eu também não sei, mas eu acho que talvez seja importante a gente repensar isso para tentar criar novas formas de dar essa resposta. Bom, eu queria também, não há perguntas, mas eu queria passar a palavra para o Newton. Mais uma? Por favor. Carlos Ventura, Jornal Liberal de Americana. Eu queria completar aqui a pergunta que o Marini fez, porque me chamou muito a atenção o conceito de fotografia afetiva. Nós trabalhamos num jornal que cobre 5 cidades, né? Americana, região de Americana, um universo de 1 milhão de habitantes aproximadamente. E diariamente volta e meia a gente é cobrado em relação a notícias negativas, fotos, conteúdo negativo, né? E para entender melhor esse conceito, eu queria saber, o conceito está ligado à positividade da informação, do conteúdo, por exemplo, em vez de ficar potencializando fotos negativas de acidentes, de fatos que não levam o leitor a uma compreensão bacana, a uma fixação bacana no conteúdo que ele está lendo, apostar mais em imagens despojadas que possam envolver mais a comunidade, teria também esse viés de conteúdo, professor? Eu acho que a positividade aí envolvida, eu não estou dizendo que a fotografia afetiva não demonstra as mazelas do mundo, mas demonstra de uma maneira que talvez possa ser mais eficiente do que aquelas que foram tão objetivas aí, né, dessa fotografia com sofrimento, né, que eu falei aqui para vocês, do peruano Jorge Villacorta. Porque, segundo o Villacorta, essas imagens elas não mudaram o mundo, né, da década de 70 para cá, elas não tiveram um papel eficiente, né, muito pelo contrário, né, é muito comum, e a gente tem que encarar isso, o fato que a gente passou a conviver com essas imagens de atrocidades, com essa evidência toda, né, aos nossos olhos,
de uma maneira que talvez não funcione, né, em termos de... Pode funcionar em termos de informação, mas em termos de promover debate, de promover transformações, que eu acho que é um pouco o objetivo do jornalismo também, né, não tem sido eficiente, né, eu acho. Então, essa afetividade, eu acho que ela acaba sendo uma espécie de estratégia, né, de aproximação com a fotografia, atenta a uma nova realidade de produção e distribuição de fotografia que a gente vive hoje. Eu acho que é mais nesse sentido, que passa um pouco aí por esse domínio tecnológico que agora está ao alcance de todos, né? O fotojornalista tem que se recolocar, né? Ele precisa avançar nesse sentido, né? Tentar se recolocar nesse cenário também, mas que, acredito eu, que possa ter aí a sua eficiência, né? De uma outra maneira. Deixa eu só aproveitar e fazer uma correção. Eu chamei o fotógrafo da capa do Jornal da Tarde, do menino de 82, da Copa de 82, o Rogério Manente, mas é Reginaldo Manente. Eu sempre troco, viu? Desculpa. Lembrando uma coisa, a foto do Manente na capa do Jornal da Tarde é uma foto de um episódio trágico. O Marcelo falou a tragédia do Maracanã, a gente logo pensa um desmoronamento, milhões... Não, a tragédia do Maracanã é a derrota do Brasil para o Uruguai. Até eu, que não entendo de futebol, nada, eu sei desse fato, essa tragédia. É uma tragédia, mas a foto é uma criança chorando. Então, é uma coisa, uma notícia negativa, mas extremamente afetiva. Tá certo o que eu falei de futebol? Hã? É outro negócio, né? Bom, vocês viram que eu fiz uma confusão. Sempre que eu falo de futebol, mas acho que o sentido está preservado. Quer dizer, é uma derrota, é uma notícia triste, mas a fotografia é afetiva. A fotografia é afetiva. Acho que não havia Jornal da Tarde em 1950. Tudo bem. Então, eu queria ainda pedir para o Newton fazer um comentário final, talvez comentando algumas perguntas, para a gente encaminhar aqui para o encerramento. Ok, eu vou aproveitar o seu comentário e vou forçar para não sair do tema. O Caio Túlio, ele comentou de como os jornais podem colaborar com o Google na iniciativas de classificados, por exemplo. Existem jornais como grupos, como o Diário Associados, que utiliza a sua força de venda para capturar novos anunciantes nas duas plataformas, no Google e no Diários. Então, existe uma série de soluções de monetização de conteúdo que o Google oferece também, e meus colegas provavelmente já falaram. Voltando para o nosso tópico, a gente passa por uma fase de mudança radical da forma com que consumimos o conteúdo. Então, hoje, provavelmente, você assiste televisão com seu celular na mão, com seu tablet, etc. E se você olhar, por exemplo, para a plataforma Android, que é muito popular mundo afora, e vocês devem lembrar daqueles exemplos dos e-books do Globo, aqueles e-books eles não são gratuitos, eles são pagos. Então, o usuário Android ele vai lá no Google Play, compra e parte da receita é transferida para o jornal Globo. E existem várias outras iniciativas para ajudarem os grupos de mídia a gerarem receitas com essas novas tecnologias. Então, é uma área de atenção para o Google e a gente gostaria de colaborar muito nesse sentido também. Obrigado. Muito bom. Bom, sendo assim, nós vamos então encerrar o evento. Me cabe aqui fazer essa fala de encerramento, que será muito sumária. Eu agradeço aos componentes dessa mesa, aos integrantes dessa mesa, o Wagner, o Newton, o Marcelo, muito obrigado. Agradeço imensamente, em nome do Projor, a presença de todos vocês aqui nessa jornada de trabalho e de trabalho duro. Tenho certeza de que valerá a pena.
Agradeço uma vez mais Alberto Dines, Carlos Eduardo Lins da Silva, Sandra Murac, todos do Projor que aqui trabalharam. Agradeço a Ana Toni, do Grupo Gestão de Interesse Público, a Fundação Ford, a Odebrecht e ao Google, que viabilizaram este seminário, e no caso do Google, que nos hospedou fisicamente, não virtualmente, usando esse advérbio detestável, presencialmente. Aqui nós pudemos nos reunir. E do Google eu gostaria de mencionar a Flávia Secles e a Bárbara Sarti, que nos deram o apoio operacional também, toda a equipe que nos deu esse apoio operacional, ao Juan, a Carolina e ao Rodrigo, estudantes da ECA, que, como estagiários, também deram apoio operacional. Muito obrigado. Vamos encerrar esse hangout e todos aqui estão convidados para o almoço de encerramento. Então, muito obrigado. Que façamos jornais cada vez melhores, mais estimulantes, mais ambiciosos, mais informativos e mais divertidos. Até breve.